Fala pessoal, bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo, quem puder aí se inscrever, deixar o like. Faltam só 20 amigos vascaínos ou amigas vascaínas ou outro torcida de outro clube, né, que passe aqui pelo canal, que goste de futebol, que tenha alguma simpatia pelo Vasco. Faltam 20 inscritos para a gente bater nossa meta aí de 1.700 inscritos no canal. Pessoal, se aproxima aí um jogo, né? Se aproxima Vasco e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense com alguns desfalques importantes. O artilheiro Viveiros, os laterais Esquivel e Benevides, não é isso? Se eu tiver errado, vocês me desculpem. E o além do treinador Odair Hellmann, que não vai estar na beira do campo comandando o time. Mas gostaria ontem com a casa cheia, né, galera? Ontem o Vasco abriu os portões para o jogo contra o Santos e o Vasco venceu o Santos por 3-1. O Vasco fez 1-0, tomou um empate, depois fez 2-1 e depois 3-1. E o Zuccarello jogando demais. Espero que. O Zuccarello já teve algumas chances no time profissional, né? Mas acho que muito cru. Espero que o Renato esteja olhando para ele, olhando também para o Avelar, como tem olhado para o Ramon Rick, né? E aí tá dizendo: o Vasco, ao que tudo indica, está ganhando um reforço caseiro para decorrer da temporada. Ramon Rick volta a aparecer com boa atuação na Copa Sul-Americana, desta vez entrando no segundo tempo. Vamos lá. E tá pequenininho, mas deixa eu ler aqui. E ajudando o time a virar a partida contra o Audax Italiano em Santiago na última quarta-feira. Quando eu clico aqui, sai, galera. Negócio meio esquisito. Vou ler para vocês aqui. Na teoria, o jogador de 18 anos teria que retornar para a equipe sub-20, que jogou contra o Santos pelo Brasileiro da categoria em São Januário, na noite desta quinta-feira. De todos os garotos relacionados para a partida, Ramon foi o único que teve a ordem vinda da comissão técnica do profissional para ser cortado do jogo de base. A intenção é que ele passe os próximos dias integrado à equipe principal para participar dos treinos e testes físicos. A comissão técnica avaliou como positiva a participação de Ramon Rick nos 2 jogos disputados. Ele foi titular na vitória contra o Olímpia, né? Entrou no lugar do Tietê, que tinha tido uma indisposição, e entrou no segundo tempo do jogo contra o Audax, muito bem, participando da jogada das principais jogadas do Vasco, né? Tanto no desarme quanto na parte ofensiva. Então, acredito que o Ramon Rick seja uma ótima promessa aí, um ótimo jogador para os próximos campeonatos, para os próximos anos no Vasco, né? Um grande ativo que o Vasco pode se dar ao luxo aí de ter em seu elenco. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, galera. Eu não falo de especulação, tá? Não falo de jogador. Eu falo realmente o que está acontecendo. Não falo. Ontem, dar os parabéns aí à galera do Beach Soccer, né? O Vasco venceu, se eu não me engano, por 17-3. É isso mesmo. Vasco goleia o Tito Drago. 17-3, está na semifinal da Libertadores. Assim, parabéns ao pessoal do Beach Soccer, que provavelmente tem pouco apoio, né? Não deve ser um grande apoio, mas sempre levando o Vasco aí às competições internacionais, sempre levando o Vasco aí muitas vezes quase sempre a títulos. Então é isso aí que conta. Pessoal, assim, hoje não tem muita notícia, né? Mas o pessoal já, com certeza, o Vasco está treinando hoje o jogo decisivo. Decisivo que eu digo porque a gente está a apenas 2 pontos da zona do rebaixamento e o Vasco precisa ter a oportunidade aí, ó. Aí, o Beach Soccer, como eu falei para vocês, Vasco, olha lá. Vasco goleia o Tito Dago por 17-3, está na semifinal da Libertadores. Beach Soccer. Então, assim, é importante que o Vasco realmente
vença do Atlético, chegue ali aos seus 20 pontos, saia um pouco dessa zona aí da intermediária, até porque quem está ali é o Corinthians, com certeza não vai ficar muito tempo ali. Eu vejo torcedores do Corinthians reclamando de arbitragem, chega a ser brincadeira, né? Você vê torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo reclamar de arbitragem, é para rir, né? Mas cada um defendendo o seu faz parte do jogo. Galera, vou ver se amanhã eu consigo fazer aí um vídeo um pouco mais do pré-jogo, né? Ou vou deixar de repente para domingo, que o jogo é 8h30 da noite, no domingo. Vai passar na Record, tá, galera? Para todo o. Acredito que para toda muito grande parte do futebol do país, né, vai ter o sinal para o jogo. Que deve ser o último jogo da rodada, não deve ter nenhum jogo disputando com esse jogo do Vasco em termos de audiência. E como o Vasco dá uma audiência nacional, com certeza a Record vai aproveitar esse jogo aí para poder ganhar audiência em cima dos seus principais concorrentes. Galera, é isso aí. Muito obrigado a todos. Quem puder, continua se inscrevendo no canal. Dá essa força aí pra gente. E infelizmente aí a gente vê, né, vendo essa foto, a gente vê o potencial construtivo do Vasco parado, ninguém fala mais nada. É incrível como eu desde o início aqui não acredito nesse potencial construtivo. Foi aprovado pela prefeitura e tudo, mas é na hora do dinheiro, na hora da grana. A presidência do Vasco não está tendo competência de resolver esse negócio. E o Vasco continua jogando aí para ganhar 700 mil reais de renda, enquanto o nosso rival no jogo do Vasco contra o Vasco ganhou 5 milhões, 6 milhões de renda. Beira o absurdo. Galera, um grande abraço, fui. Saudações vascaínas. Quem puder, se inscreve aí no canal.